Bom, um outro aspecto importante para analisar o equilíbrio é o centro de gravidade de um objeto, tá certo? Então a gente começa a seção 12.4 definindo o que vem a ser esse centro de gravidade e tentando entender de fato quais são as peculiaridades aí por trás dessa grandeza aí que é definida como centro de gravidade. Então a força gravitacional que age sobre um corpo, ela é a soma vetorial das forças gravitacionais que agem sobre todos os elementos do corpo, certo? Então, um corpo rígido, ele tem uma força gravitacional total ali, que é igual à soma das forças gravitacionais que atuam sobre cada elemento desse objeto. Uma forma mais simples da gente representar essa força é simplesmente substituir por uma certa força Fg que atua sobre o centro de gravidade. Então, o que eu quero dizer? Imagina que eu tenho aqui um objeto e ele está sob a ação de uma força da gravidade aqui devido à presença da Terra. O caso mais, vamos dizer, geral aqui, seria você pegar cada elemento desse cara aqui e considerar que cada um elemento de massa dm está sob a ação de uma força gravitacional. E assim você vai fazer para todos os elementos aqui. A força gravitacional total vai ser a soma de todas essas forças aí, infinitesimais aí que estão atuando sobre esses elementos dm. O que a gente costuma fazer é encontrar algum ponto nesse objeto aí que a gente pode substituir por uma única força Fg que atua sobre esse ponto, de forma que o movimento desse objeto é exatamente o mesmo do que aquele onde eu estou considerando aqui esses infinitos elementos isso aqui e somando cada um deles. Então eu estou trocando aquele conjunto de massinhas, cada uma delas com uma força atuando sobre ela, por uma única força global que atua em um ponto. E se eu fizer isso, a dinâmica do conjunto não vai mudar. A pergunta é, qual é esse ponto aqui? Aonde fica esse ponto no objeto? Certo? Que posição é essa do objeto? Então, o que a gente precisa fazer é encontrar o que a gente chama de centro de gravidade. Ou seja, a gente considera uma força Fg, Fão G, que atua sobre esse centro de gravidade em substituição de todas as outras forças. A força resultante e o torque resultante que agem sobre o corpo, em relação a qualquer outro ponto, ele não mudaria. Então, onde fica esse ponto em especial, que é chamado de centro de gravidade, de tal maneira que a força resultante e os torques resultantes que agem sobre o corpo, dado aí qualquer ponto, dado o torque em relação a qualquer ponto, ele não mudaria. Bom, vou antecipar a resposta. Se a aceleração da gravidade é a mesma para todos os elementos do objeto, então o centro de gravidade coincide com o centro de massa do objeto. Vou repetir. Se a aceleração da gravidade é a mesma para todos os elementos do objeto, então o centro de gravidade coincide com o centro de massa. Note que, numa situação mais geral, se você considerar aí um prédio, vamos dizer, de um mega arranha-céu aí de 1 quilômetro, a gravidade é um pouco diferente na base do que no topo, porque ela vai variando um pouco com a altura. Não sei quanto ela varia dado 1 quilômetro de distância. Não deve ser tanto assim. Apesar que um arranha-céu de 1 quilômetro é arranha-céu, hein? Mas que seja. O fato é, nessa situação peculiar, onde a força da gravidade na base é diferente do que a força da gravidade no topo, o centro de gravidade não é exatamente na mesma posição do centro de massa. Só nas situações onde a aceleração da gravidade é a mesma para todos os pontos do objeto. Geralmente, a gente vai fazer uso do centro de massa, porque é muito peculiar uma situação onde a aceleração da gravidade não é igual em todos os elementos, certo? A variação é ínfima, dado aí um prédio de alturas razoáveis, mais até do que razoáveis. Bom, então é uma ótima aproximação a gente considerar o centro de massa como o centro de gravidade, pois a gravidade ela varia de fato muito pouco com a altitude. Então é bastante natural, com uma excelente aproximação, a gente supor que o centro de gravidade é igual ao centro de massa. Eu vou demonstrar isso, é isso que eu quero fazer nessa sessão, demonstrar que o centro de gravidade é exatamente igual
ao centro de massa quando a gente tem a aceleração da gravidade constante, tá certo? Para isso, então, eu vou ter em vista dois pontos particulares aqui que eu vou escrever para enfatizar. Então, o primeiro ponto aqui que é importante a gente ter em vista. A força gravitacional que age sobre um corpo é igual à soma das forças gravitacionais que agem sobre todos os elementos infinitesimais do corpo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é que o meu F de G, que é a minha força gravitacional, ela é igual à somatória da força gravitacional de cada um dos iésimos aqui, elementos que constituem o meu corpo. Se eu somar a força de cada um dos elementos, a soma dessas forças é o que a gente define aí como sendo a força gravitacional que age sobre o corpo. Outro ponto importante, 2. O centro de gravidade é um ponto / posição no corpo tal que, quando a força gravitacional atua sobre ele, a força resultante e o torque em relação a qualquer ponto não variam. Então, basicamente, esse ponto 2 é a minha definição do centro da gravidade. É o ponto tal que, se eu pegar e aplicar essa força gravitacional aqui total, né, que eu defini, sobre esse ponto, tanto a força resultante quanto o torque resultante em relação a qualquer ponto, ele não vai variar. Então, tendo essas duas observações em mãos, o que a gente vai fazer agora é demonstrar, então, que se a gravidade é constante, o centro de gravidade coincide exatamente com o centro de massa. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, segue a minha demonstração. Então, vamos dar uma olhada na figura 12.4 aí, para ajudar nessa demonstração. Bom, o nosso objetivo aqui é mostrar que a posição do centro de gravidade é exatamente igual à posição do centro de massa, tá certo? A gente vai fazer isso aqui, basicamente focando no cálculo do torque que está atuando aí sobre o objeto. Então, sobre um elemento de massa MI, peguei um elemento do meu corpo todo aqui, age uma certa força FGI, tá certo? Que eu vou definir aqui, que é a força da gravidade sobre esse pequeno elemento de massa aqui. E essa força FGI nada mais é do que a minha massa I, que é a minha massa infinitesimal aí, vezes a gravidade no ponto I. No caso aqui, eu não estou considerando que a gravidade é a mesma em todos os elementos. A gravidade pode ser diferente, tá certo? Não estou me limitando ao caso. Inicialmente, só enfatizando, a gente vai supor que cada elemento pode estar sujeito aí a uma força de gravidade diferente. Aí quando a gente impor que essa gravidade é igual, a gente vai então obter esse resultado que a gente procura. Bom, o torque sobre esse elemento MI, conforme a gente já viu antes, é um torque I, eu estou olhando ele em módulo aqui, que é esse braço de alavanca, XI, vezes FGI. O torque resultante, por sua vez, por definição, a soma, né, sobre todos os elementos, a soma dos torques sobre todos os elementos do corpo, ou seja, nada mais é do que a somatória em I dos meus todos os torques aí, tal I, que pode ser escrito então como a somatória em I de XI FGI. Muito bem, até aí sem novidade. Bom, vamos supor agora que a força gravitacional que age sobre todo o corpo, ou seja, a força FG, que pela hipótese 1 aqui é a somatória em I, pela hipótese não, é pela definição, né, a somatória das forças gravitacionais de todos os elementos, tá certo? Ela atua agora no centro de gravidade do corpo, conforme a figura 12.4 aqui, ó. Então agora eu estou trocando essa configuração para essa outra configuração, onde agora eu tenho uma força gravitacional resultante, que é a somatória de todas as forças gravitacionais I, e ela está atuando aí no centro de gravidade do corpo, conforme a minha figura aqui, 12.4b aqui que eu estou inserindo. O torque nesse caso aí, então, nesse caso aqui, ele nada mais é do que o meu braço de alavanca, que no caso aqui é o X
do centro de gravidade, tá certo? Vezes a força gravitacional. Isso aqui é igual, então, ao braço de alavanca. Vou trocar essa força gravitacional pela somatória de todas as forças gravitacionais infinitesimais. Bom, agora pela definição do centro de gravidade, o que a gente quer é que esse torque resultante aqui seja exatamente igual a esse torque, tá certo? Ou seja, a força de gravidade, né, ó, o centro de gravidade é um ponto, posição no corpo, tal que, quando a força gravitacional atua sobre ele, a força resultante e o torque em relação a qualquer ponto não variam. Ou seja, esse torque aqui é exatamente igual a esse cara aqui. É isso que a gente quer, certo? É isso que a gente está definindo como centro de gravidade. Uma posição especial, tal que, quando eu aplicar essa força gravitacional, o torque e a força resultante sejam exatamente iguais à somatória aqui dos outros. Ou seja, o que eu quero é que o meu torque seja igual a esse torque resultante aqui das forças. Esse cara aqui tem que ser igual a esse cara aqui. Ou seja, o x de SG, que é o meu braço de alavanca aqui nesse caso B, vezes a somatória de FGI, é igual ao torque resultante, que é a somatória em I de XI F de GI. Tá certo? Trocando a força pela massa vezes a gravidade, x de CG é igual a somatória em I de MI GI, que é igual a somatória em I de XI MI GI. Agora fica fácil a gente demonstrar que se a aceleração da gravidade para todos os elementos são iguais, ou seja, imagine que eu tenho essa somatória, mas a gravidade é igual para todos os elementos de massa, tá certo? Então eu posso colocar isso em evidência. Posso chamar isso aqui simplesmente de G, porque é o mesmo G, G1, G2, G3, G4, G5, é tudo G, tudo o mesmo G. Se a gente levar isso em consideração, que o G é o mesmo para todos os elementos, eu posso escrever esse primeiro termo como sendo SCG, vezes a gravidade, que multiplica a somatória em I, MI, tá certo? Porque a gravidade é a mesma. Então, posso pôr em evidência, sai da somatória. E isso aqui fica igual a somatória em I, XI, MI, e aqui eu também ponho o G em evidência. Agora eu posso cancelar, só nesse caso, onde a força da gravidade é igual para todo o elemento. Note que eu não poderia cancelar o GI aqui, né? Não posso fazer isso, se não for o mesmo para todos os elementos, tá certo? Caso contrário, tem um peso aqui que está ponderando esse GI, que aqui não existe, então eu não posso fazer isso. Como ela é constante para todos os MZs, aí eu posso sim pôr para fora da somatória, e cancelar. E isso me explica, então, que o X do centro de gravidade, a somatória dos MZs é a massa total, tá certo? Então fica 1 sobre a massa total, somatória de XI MI, ou seja, esse cara aqui, ó, se atentando é a massa total, dividir aqui, né, pela massa, dividir aqui pela massa, ou seja, a posição do centro de gravidade é igual a essa grandeza aqui, que se você se atentar é exatamente a definição do centro de massa. Ou seja, a posição do centro de gravidade é exatamente igual à posição do centro de massa, no caso onde a gravidade é a mesma para todos os elementos. Se isso não acontecer, se a gravidade variar conforme a posição, então isso não é necessariamente verdade. Só no caso onde a gravidade é constante e igual para todos os elementos de massa, é que a posição do centro de gravidade é igual à posição do centro de massa.